A família Chaves Barcelos foi uma das maiores empreendedoras na história do Rio Grande do Sul. No distrito de Galópolis, o empresário Ismael Chaves Barcelos se destacou por realizar ações significativas nas áreas têxtil, de ensino e religiosidade. A família Chaves Barcelos era provedora do Educandário, escola que ainda é responsável por educar os jovens do charmoso bairro caxiense. E nós tínhamos um colégio com aproximadamente 400 alunos, né? Tinha meia dúzia de professoras que eram freiras, que davam aula de manhã e de tarde, só elas, e davam um nível de ensino surpreendentemente positivo, que todos os alunos que saíam daqui, onde eles iam, eles faziam boa figura. Acho que foi em 58, acho que foi, 57, o professor Luiz Gazola iniciou uma campanha para fazer o ginásio, se chamava naquela época. Era o estudo além do primeiro grau, nós chamava. Mas não era primeiro grau, eram os 5 primeiros anos. E o Luiz Gazola iniciou uma campanha para fazer o chamado ginásio, que seriam os complementação do primeiro grau. Ponto de encontro na década de sua fundação, o cinema de Galópolis exibia clássicos religiosos. As sessões eram assistidas por boa parte da população, que via na construção uma nova forma de entretenimento e conhecimento, depois de um dia exaustivo no trabalho. Após o primeiro período, as sessões começaram a ser taxadas como cansativas, por tratar de apenas um tema específico. O cinema tem uma história, é uma luta. Quando eu o cinema era quem construiu o cinema foi uma figura histórica de Galópolis, Vitório Diligente, e ele era um saudosista, ele fez funcionar o cinema, ele trouxe as músicas tradicionais, as óperas. Na época lá, em torno de 1930, por aí, quando a gente sabe que existia um cinema, existia um círculo operário, todas as casas, uma estrutura de lazer um salão de festas bem interessante, a praça, a igreja, quer dizer, tinha todo um cenário de uma cidade, de uma pequena cidade bem estruturada, né? Onde as coisas de fato funcionavam. E a Igreja Católica fez tanto, até que comprou o tal de cinema dele. E falava mal dos filmes, falava mal a Casa do Diabo e não sei o quê. Depois que a igreja comprou, começou a passar filme de santo, o pessoal vinha, não tem problema. Mas esgota, né? Filme de santo não tem tanto assim. Aí começaram a passar outros filmes, né? E no fim estavam passando, começou a precisar passar filmes que antes eram condenados também, né? E a igreja queria fechar. E eu, no tempo que eu lutava pelos interesses da sociedade, eu encetei uma campanha de resistência para eles não fechar. E enfrentei uma luta e segurei ele aberto, assumi eu o cinema. O meu sonho era manter essa casa desse nível que ela estava,
para uma apresentação teatral, para uma orquestra sinfônica, para um ensaio de cultura, para uma apresentação de um coral, para uma coisa assim, né? Mas não foi entendido pela sociedade, nem pela igreja, nem nada, e paciência, né? Mas olhando para isso, eu digo que valeu a pena, pelas amizades que eu acabei fazendo e por poucas coisas boas que a gente fez. Uma delas foi açaí. Açaí foi muito importante.